Fala pessoal, aqui é o Stelkner. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou cumprir uma promessa. Eu falei em alguma das minhas lives pro pessoal que me assiste que eu ia gravar um vídeo mostrando a minha trajetória de desenho, né, e a minha evolução com o passar do tempo. Já me segue aí, já curte a publicação, deixa seu comentário, vamos nessa. Então vamos lá. Eu ranqueei os desenhos mais antigos até os mais atuais. Esse foi um dos primeiros desenhos que eu fiz e pintei daqui. Eu tinha muito costume de desenhar a metade da folha só. Não fazia o nariz do personagem porque eu achava difícil. Esse desenho ele foi bem apagado. Eu pintei depois com lápis e eu apaguei com a borracha, porque o meu professor ele fazia uns efeitos que eu não consegui imitar e eu apaguei com a borracha. Então esse aqui foi o meu primeiro desenho. Eu tinha aprendido a fazer cabeça de frente e alguns estilos de roupa. Eu comecei a praticar, só fazia isso aqui. Eu acho que foi com talvez um mês de curso, eu acho. Eu comecei a desenhar personagens um pouco mais adultos, mas também sempre de ombro. Eu não desenhava de corpo porque eu não tinha pego facilidade em desenhar o corpo, entendeu? Esse daqui, a gente já começou a aprender lápis de cor na época. Já estava no finalzinho do curso. Eu já estava aprendendo a pintar. E aí eu já copiava já algumas imagens com bicicleta, essas coisas. Essa aqui era a época em que eu via muito Linkin Park. Também, caneta esferográfica e lápis de cor. Que eu já estava tentando arriscar umas poses, imaginando tipo capas de mangá, essas coisas, tentando colorir mais com o lápis de cor. Esse daqui, que foi também um desenho que eu gostei muito de fazer, que eu já estava treinando poses de luta, que é algo que eu falo muito pro pessoal na live. Eu gostava muito de pintar lápis de cor. Nesse tempo também eu fui me aventurar de querer fazer um mangá, tá? Fiz isso aqui, ó. O nome é Niji Hakura. É uma espécie de agente do governo, ele era. E eu fiz totalmente no lápis de cor e tal. E na caneta esferográfica. Pode ver que até tem um certo brilho aqui. Comecei e não terminei. Fiz na máquina de escrever. O meu irmão mais velho tinha uma máquina de escrever. E eu peguei a máquina de escrever dele pra fazer os diálogos e os balões e tal. Mas nunca terminei também. Vamos lá. Depois daqueles desenhos lá, eu comecei a me aventurar mais a criar personagens. E aí comecei com personagens autorais, entendeu? Muita influência de Naruto. Foi a época que eu comecei a assistir muito Naruto também. Comecei a desenhar animais. Comecei a me aventurar mais em personagens. Eu postei esse desenho, mas ele é antigo porque eu gosto muito desse desenho. É um personagem também autoral que eu fiz. Fazer efeitos, essas coisas são vários. Muito efeito muita influência de Naruto. Tem esse daqui. Tem esse daqui. Tem esse daqui. Tem esses aqui. Esses tal, são desenhos que foram da época em que eu dava aula de pintura. Isso há muito tempo. Também tem esse daqui. Eu lembro que eu ganhei uma vez uma caixa de lápis de cor de 48 cores. Eu fiquei muito entusiasmado e eu não parava de pintar. Participou dos estilos e tal. Que personagens que eu desenhava no caderno da escola tal. Personagens que eu desenhava no caderno da escola. Aqui eu já comecei a tentar colocar animais e a interação de personagens na folha. Mais estudo de perspectiva. Rachura. Deixa eu ver o que mais. Essa parte aqui da minha caminhada. Foi quando eu tentei começar a entrar pro lado do realismo. Desenhos em que eu tentei desenhar fotos, essas coisas, né? Na época que eu tentei desenhar outros estilos de desenho. Eu comecei a fazer desenhos mais com nanquim. Fui treinando um pouco, colocando nanquim. E aí, depois, muitos anos treinando, desenhando, acredito que foi a fase que eu desenhei com mais facilidade. Desenhar com mais personagens em nanquim, né? Foi um desenho que eu fiz na mesa e imprimi ele. Eu já comecei a melhorar mais, trabalhar detalhes, com marcador, né, mais finalizado, tipo idealizando uma página.
perspectiva de cenários. Então, e aí foi o final, foram esses aqui. Com o tempo, eu não parei de treinar, continuei estudando, mas foi feito na mesa digitalizadora e eu imprimi. Aqui eu já comecei a desenhar comics, que é aqueles desenhos, né, americanos, desenhos de herói, imaginando história em quadrinho. Esse é um personagem meu. Foi isso. Aqui tem, nesses desenhos são 6, 7 anos da trajetória de desenho. Não desista, continue desenhando, continue praticando, porque você pode chegar a lugares onde nunca imaginou. Eu jamais pensava nessa época aqui que eu iria desenhando desse jeito aqui. Eu jamais imaginei que conseguiria chegar num nível em conseguir desenhar personagens assim e tal. Pra mim é uma grande conquista poder sempre estar olhando esses desenhos e ver, tipo assim, pô, valeu a pena continuar estudando, continuar praticando. Então, não desista. Tá aí então um vídeo postado, promessa cumprida. Espero que esse vídeo de certa forma te inspire, te apoie a continuar treinando e praticando. E não esqueça que meu mangá está disponível para leitura, link na bio. Me segue, se inscreve, comenta, compartilha. Te espero nas lives quando estiver aqui na plataforma. Tamo junto, é nóis. Grande abraço do Stelkner e falou!